noite, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. A graça, o amor e a paz do nosso Deus estejam sobre cada um de nós. Eu acolho a cada um de vocês com a palavra de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, onde o apóstolo nos traz a palavra que diz: vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Eu repito: vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Deus nos ajude para que nós nos vistamos verdadeiramente com essa beleza. Se essa é a palavra dele para nós, que ele também sobre nós cumpra com o seu Santo Espírito esta palavra. Eu convido a quem puder, nós possamos nos colocar de pé e assim iniciemos este culto com uma palavra de oração. Amado Deus, querido Pai, nós louvamos e agradecemos a Ti, ó Deus, porque Tu és digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Independente, Senhor, de como esteja a nossa vida, independente, Senhor, dos problemas, das circunstâncias, sejam momentos bons ou momentos difíceis que estejamos passando, o Senhor, assim, acima de tudo, é digno do nosso louvor e da nossa adoração, da nossa gratidão, do nosso reconhecimento. Por isso, Senhor, nós aqui estamos hoje, queremos entregar os nossos fardos em Tuas mãos, pedir que o Senhor nos dê o Teu alívio e nos ajude, Senhor, a prestar um louvor agradável a Ti, de coração, de mente, com atenção, com desejo, não só de palavra, mas com todo o nosso ser. Abençoa-nos com a Tua santa presença, envolva-nos, Senhor, na Tua presença, abençoa-nos com o Teu Santo Espírito, unge-nos para que nós possamos aqui, Senhor, com a Tua capacitação, ter um tempo especial, importante, necessário na Tua presença, para louvar, também para sermos instruídos, preenchidos, dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Assim nós oramos, entregando as nossas vidas e esse tempo de culto em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim nós damos início a este culto, fazemos em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar? Convido para iniciarmos nosso culto cantando o hino de número 3. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a Teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a Teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Os avisos são os seguintes: oferta avulsa hoje é local, próximo culto, dia 22, sábado que vem. Temos ainda a venda de Castelo Forte e Orando em Família, no valor de R$20. Dia 26 de janeiro, vai ser a última quarta-feira do mês, teremos uma reunião do Cânticos e Louvor. Então, quem quiser participar, todos os cantores e mais alguém queira participar do coral, está aberto o convite. A reunião será às 19h30 aqui na igreja.
Já estão abertas as inscrições para o ensino confirmatório de crianças que completem 12 anos este ano e estão cursando até a 6ª série. Já tem as inscrições para fazer. No dia 30 de janeiro vai ter um almoço do coral masculino lá de Rio Negro, né? Faz parte, o Eloy faz uma parte aqui também, da paróquia, o coral, no valor de R$25. Será 2 coxas, 2 sobrecoxas de frango e acompanha maionese e farofa. Isso vai ser entregue lá para o pessoal trazer para casa para almoçar, não vai ser para almoçar lá no pavilhão. Isso vai ser dia 30 de dezembro. Quem quiser, eu tenho o cartão aqui, de 30 de janeiro. Eu tenho o cartão para vender. Seria esses os avisos. Muito obrigado. Informando também que o pastor Jairo então estará retornando das férias a partir da segunda-feira que vem, e eu estarei saindo de férias. Nós estaremos ficando de férias, né? Nós não vamos viajar, mas vamos estar por aí à volta, buscando descansar um pouco. Então nós vamos ficar 30 dias de férias, e nesse tempo então o plantão está com o pastor Jairo, então todas as necessidades, né? Podem entrar em contato com ele, também entrar em contato tanto com o presbitério aqui da comunidade, ou se necessitar também com a secretaria da paróquia, ok? Convido para nós continuarmos louvando a Deus. Nós queremos cantar um hino e depois nós queremos ter um momento de oração de confissão. Cantemos o número 33, Vaso Novo. Cantemos orando esse hino e depois oremos também, confessando os nossos pecados e buscando o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Confessando os nossos pecados, façamos um primeiro momento em silêncio, pessoalmente, depois intercedo por todos nós. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Justo, nos achegamos à Tua presença por meio do Teu Filho Jesus, trazendo a nossa oração de confissão de pecados. Chegamos a Ti, Senhor, vindo para pedir o Teu perdão por tudo aquilo que somos, fazemos, pensamos, ou inclusive deixamos de fazer. Tudo aquilo que desagrada a Ti, que fere a Tua vontade, que é santa, aquilo que entristece o Teu coração e aquilo que, na verdade, também prejudica a nós mesmos, prejudica a nossa relação contigo e a nossa relação com o próximo e com toda a natureza. Nós pedimos Teu perdão, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, porque nós nem sempre sabemos o que estamos fazendo. Mas também pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que, mesmo sabendo, ainda assim, Senhor, não buscamos o Teu auxílio para corrigir a nossa vida e acabamos, Senhor, por seguir num caminho que muitas vezes é sabidamente errado e ainda assim não abrimos mão de fazer as coisas a partir da nossa própria vontade. Pedimos o Teu perdão, Deus. Por meio do sangue de Jesus, perdoa e purifica cada um de nós. Restaura-nos. E por meio do Teu Santo Espírito, ajuda-nos a viver uma vida cristã verdadeira que produz frutos dignos de arrependimento. Assim, Senhor, nós pedimos o Teu perdão e agradecemos e louvamos porque o temos em Cristo Jesus nosso Senhor, pela Sua morte na cruz do Calvário.
assim como diz a Tua palavra, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim nós confessamos, assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Se assim você também se arrepende, se assim você também o crê, que a paz do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e o seu perdão esteja sobre nós e nos acompanhe hoje e para todos sempre. Amém. Podemos nos assentar. Convido para cantarmos o próximo hino, Jesus, Pastor Amado, 576. Depois deste hino, nós vamos ouvir as leituras bíblicas. Jesus, Pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça da Igreja Santa União. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos prende num só divino amor, e com o mesmo gozo servimos ao Senhor. A mesma cena estreita é Deus quem nos conduz. Não temos esperança senão no só Jesus. Sua preciosa morte nos vida traz, e pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz. Rebanho resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por mais ardente amor. Olhar sem julgamento os erros de um irmão, e todos ajudá-lo com terna compaixão. Se tua Igreja toda viver em santa união, será bendito sempre o nome de cristão. Jesus, o que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a Ti conhecerá. As leituras bíblicas para este culto, as duas do Novo Testamento. Primeira leitura, livro de Efésios, capítulo 4, versículos 29 a 32. E a segunda leitura do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículos 1 até o 12. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou a vocês. Até aqui. Tiago 2, de 1 a 12.
tratamento igual para todos. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também um outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar os outros. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados pelos juízes? São eles que falam mal do bom nome de Deus, do bom nome que Deus tem dado a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse: não cometa adultério, também disse: não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei, que nos dá a liberdade. Até aqui. Muito obrigado, as irmãs, pela leitura da palavra. Como resposta a essa palavra, nós também queremos cantar, e eu convido para nós nos assentarmos. Queremos cantar um hino que nos prepara para meditar na pregação desta noite, que é baseado no Salmo 19 e no 87. A lei do Senhor é perfeita. Toda a palavra de Deus, ela nos é dada na perfeição de Deus, para que tudo aquilo que Deus quer trabalhar em nossas vidas e nos ajudar a viver uma vida conforme o seu padrão para nós, perfeito. Então que nós possamos também nos preparar para ouvir a palavra cantando esse hino agora. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilador.
orarmos assim como estamos. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, entregamos esse momento em Tuas mãos e pedimos que por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, fale aos nossos corações, derrame sobre nós o Teu querer, ajuda-nos, Senhor, a viver sob a Tua vontade. Oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. É muito sabido de cada um de nós que nós vivemos num mundo que valoriza muito a aparência e trata as pessoas segundo as suas aparências. Até o texto bíblico que nós lemos, a Bíblia diz, a orientação de Deus diz assim que a gente, inclusive, não deve, como cristão, fazer isso, viver de aparência, nem tratar os outros a partir das aparências, porque as aparências, como diz o ditado, as aparências enganam. Antes, a gente precisa ser verdadeiro, e ser verdadeiro tem muito mais a ver com a maneira como nós nos comportamos e com o que nós falamos ou deixamos de falar, do que com a maneira como nós podemos aparecer ou parecer diante dos outros. Nós vamos, com certeza, lembrar de muitas pessoas que passaram pela nossa vida por muitos motivos, mas com certeza não é simplesmente por causa da aparência delas. Eu e você, com certeza, nós já topamos com muita gente de boa aparência, ou que tem uma aparência de ser mais ou melhor, E essas pessoas podem, na verdade, já terem fugido da nossa memória, e a gente nem se lembra mais delas, porque talvez essas pessoas não tenham tido nenhum tipo de fato de significado na nossa vida. Nós vivemos num mundo onde, segundo uma frase que eu li esses dias e eu achei muito interessante, onde o autor da frase dizia assim: seja uma pessoa que traga uma palavra deixa eu tentar lembrar o termo que ele usou, mas se eu não lembrar, eu vou mais ou menos parafrasear o que ele quis dizer. Seja uma pessoa que anima os outros, porque assim, de crítico o mundo já está cheio. Se você for mais um crítico, você só vai ser mais um crítico. Seja uma pessoa que anima os outros, seja uma pessoa que ajuda as pessoas a enxergarem o melhor da vida e de si. É interessante que na nossa vida a gente tem muito mais capacidade de lembrar de pessoas que passaram pela nossa vida e nos marcaram, muito mais pela maneira como nos ajudaram, trazendo sobre nós palavras de amor, palavras de afirmação, palavras de aceitação, do que simplesmente por mera aparência, do que simplesmente pelo que as pessoas têm ou deixam de ter. Podem parar e puxar pela memória se as pessoas que mais marcaram a vida de vocês não foram pessoas que, não só nos momentos que vocês mais necessitaram, mas principalmente, porque nesses momentos a gente vê onde as pessoas verdadeiramente se importam conosco. Mas em qualquer momento da sua vida, se não são aquelas pessoas que você mais lembra, são aquelas pessoas que sempre te apoiaram, são aquelas pessoas que sempre te aceitaram, que sempre tinham uma palavra de amor, uma palavra de afirmação, uma palavra de ânimo para você. Por outro lado, a gente também normalmente lembra do sentido negativo daquelas pessoas que sempre tinham uma palavra negativa, uma palavra impositiva, uma palavra de cobrança, uma palavra de crítica. A gente normalmente lembra esses dois extremos, mas com qual você lembra com carinho? Quais são as pessoas que quando você lembra isso afaga o coração? Traz uma alegria para o teu coração em lembrar dessas pessoas, porque, puxa vida, sabe? São pessoas que sempre tinham uma palavra de afirmação, uma palavra de aceitação, uma palavra de amor. Existe, inclusive, um livro que se chama 5 Linguagens do Amor. Imagino que talvez alguém de vocês aqui até já tenha conhecido, ou até talvez já tenha lido esse livro. Eu não vou entrar em todo o conteúdo, mas diz assim que existem linguagens com as quais o amor se expressa e com as quais você se sente amado. E uma dessas linguagens, que é o tema da nossa pregação, são palavras de afirmação.
Pessoas que se sentem amadas pelas outras quando elas recebem palavras de afirmação. Quando você elogia, quando você anima, quando você diz, ah, cara, muito legal isso aí. Sabe? Às vezes é uma pequena palavra, você percebe isso, é uma coisa pequena na pessoa, nota isso, percebe isso, diz isso para a pessoa, né? E a pessoa, ela literalmente se sente amada. Existem outras linguagens também, mas essa é uma das linguagens. Palavras de afirmação. E nós vamos dizer assim que ver que de fato no mundo que nós vivemos, essa é uma linguagem de amor que falta bastante, porque há muita linguagem crítica, há muita linguagem condenatória, há muita linguagem difamatória, há muita linguagem de apontar o dedo, de cobrar, de criticar, de reclamar, de murmurar, mas essa linguagem de você notar as pequenas coisas na vida do outro, as pequenas coisas ao teu redor e ser grato por isso, e perceber isso, e dizer isso. Quantas vezes você vê na vida, dentro da sua família, talvez do marido, da esposa, da mãe, do pai, do filho, né? Alguma coisa legal, e você, em vez de dizer isso, você não diz, e talvez isso faria toda a diferença. É aquela coisa, né? O menino que, como aluno, ele se esforçava ao máximo, e era um aluno literalmente nota 10, e ele se esforçava e lutava para tirar as melhores notas, para chegar com essas notas em casa, para ouvir uma palavra de elogio do pai, uma palavra de reconhecimento da mãe, né? E daí a palavra que ele ouvia é: não fez mais que a sua obrigação. Sua obrigação é tirar 10. Só queria ouvir uma palavra de afirmação, né? E o que eu ouvia era: não fez mais que a sua obrigação. O que essa pessoa entende? Como é que ela vai ser no seu futuro? Ela entende assim que ser perfeito é a minha obrigação. Só que o que ela vai entender nessa linguagem é que por mais que ela se esforce, por melhor que ela seja, ela nunca é suficiente. Porque ela atingiu 10, já viram alguém conseguir tirar mais que 10? Não dá, né? Porque é o máximo. E mesmo assim, chegar em casa e não ter uma palavra de afirmação, uma palavra de reconhecimento, a mensagem com isso é: você nunca é suficiente, você nunca vai fazer nada que seja suficiente para nos agradar. Não fez mais que a sua obrigação. Essa é a mensagem que essa criança entendeu. Vocês entendem o estrago que isso produz na vida de uma pessoa? Eu não estou falando uma história aleatória, essa é minha história. E não estou dizendo porque eu era melhor aluno que ninguém. Eu só queria ouvir uma palavra de elogio, só queria ouvir uma palavra de afirmação, dizendo: puxa, que legal, que bom, né? Então, é isso aí mesmo. Né? Talvez a gente fique pensando assim: puxa, o meu pai e minha mãe tenha sido bem pior para eles do que foi para mim. E eles talvez não sabiam fazer diferente. Eu não digo que eles não tenham me amado, mas que isso, por muito e muito tempo, e ainda hoje, e eu digo para vocês que às vezes, inclusive no meu relacionamento com Deus, isso interfere. Onde quando eu me esforço, tento fazer o melhor que eu posso, e parece que Deus lá no fundo está dizendo assim: não fez mais do que a sua obrigação. Eu li a Bíblia, eu orei, eu me esforcei, eu fui para a faculdade, estudei para ser obreiro da igreja, hoje eu estou tentando fazer o meu melhor, e no fundo parece que vem uma tentação dizendo assim: ah, mas isso ainda não é nada, isso não é mais que a sua obrigação. Sabe, aquela imagem, lá no fundo parece que Deus também não está contente. É assim que muitas vezes, não só eu me sinto, mas muita gente se sente. Mas eu sei que isso não é verdade, e é por isso que a gente precisa sempre de novo crer naquilo que Deus diz e não naquilo que a gente acha sobre Ele. Essa questão das palavras de afirmação, palavras de aceitação, palavras de amor, o pequeno elogio, o perceber algo e dizer algo, isso é tão importante, isso faz tanta diferença para um relacionamento.
Isso faz tanta diferença para um lar, isso faz tanta diferença inclusive para um ambiente profissional. Vocês que são tanto empregados quanto patrões, não sei qual que é a atividade de todo mundo, que vocês sabem muito bem, né? ou dentro do próprio lar. Mas vamos pensar nesse mundo capitalista cruel que a gente vive, onde as empresas é só cobrança, cobrança pelo lucro, cobrança e você se sente massacrado. E há muitas vezes contextos onde pessoas dizem assim, puxa, mas na minha empresa, sabe, é legal trabalhar lá porque a gente tem uma pessoa que é dona da empresa, mas que nos incentiva, que nos ajuda, que vê o que está bom e diz isso e nos incentiva a ser melhor e tal. Vocês podem ter certeza mais absoluta de que é uma empresa, uma pessoa assim, vai ser muito melhor. Qual é a diferença que faz de uma pequena palavra de afirmação? Ninguém se importa se você é uma pessoa que está gorda ou está magra, se você tem a sua pele cheia de manchas, se você é careca ou é cabeludo, se você usa roupas da última moda ou não, se você é o melhor ou o pior aluno da escola, se você consegue ou não falar bem em público, ou qualquer outra coisa, né? As pessoas, elas não vão se importar com isso. O que elas vão lembrar e guardar de você é se você é uma pessoa que trata bem os outros, se você é uma pessoa que tem uma palavra de amor, de aceitação, de afirmação. Eu, normalmente, sempre experimentei, hoje o pessoal diz que isso é bullying, né? Eu experimentei muito bullying, mas naquele tempo isso nem era esse nome, né? Eu experimentei, assim, muita coisa nesse sentido no tempo que eu estava na escola, porque daí você pensa, alemãozinho que vem lá do meio da roça, né? Todo sardento, ruivinho, né? Era uma loucura. Eu digo, se eu fosse anotar todos os apelidos que eu ganhei, olha, tinha um caderno cheio deles. E normalmente eu conseguia me relacionar e ter como melhores amigos sempre a turminha que éramos, a turminha dos feiozinhos, a turminha dos excluidinhos, né? Pessoal que não se encaixava dentro dos grupinhos da elite ou o que quer que seja. E eu digo assim que eu lembro com muito carinho no tempo de escola e no tempo de comunidade de onde eu vim, e das pessoas que eu mais lembro com mais carinho são as pessoas que não me importava nem um pouco se elas estavam dentro desses contextos que eu falei aqui, se eram gordos, se eram magros, se era isso, se é aquilo, mas a maneira como as pessoas demonstravam amor e carinho para comigo. Pessoas que tinham uma palavra de incentivo para mim. Isso sempre impactou a minha vida. Dessas pessoas, muitas delas eu lembro com muito carinho. E infelizmente de outras o contrário, né? Mas outras que não tinham isso para oferecer também, essas pessoas nunca marcaram a vida de ninguém, nem a minha mesmo. E aí a pergunta é, e eu como marquei a vida de alguém? De maneira positiva ou de maneira negativa? Como as pessoas lembram de você? Como você quer ser lembrado? Provérbios 18, 21 diz assim: morte e vida estão no poder da língua. Morte e vida. Se vocês pararem para pensar comigo aqui, os maiores problemas que a gente enfrenta em todos os âmbitos da nossa vida, desde o nosso lar até em níveis maiores de sociedade, existem muitos motivos para muitos problemas, mas a maior parte deles envolve o que a gente fala ou deixa de falar. O que a gente fala errado, o que não deveria ter falado, ou o que a gente deveria ter dito e não disse. O maior problema dentro dos casais, por exemplo, tem muitos motivos, mas a maior parte dos problemas está na maneira em como a gente se comunica, o que a gente fala, o que a gente deixa de falar. Como eu sempre lembro, né, casal que a gente pastoreava lá em Pelotas, ela, depois de décadas casada, ela disse, meu marido nunca mais me disse que me ama, né? Daí ele disse, não, mas eu disse no dia que a gente casou, e se eu mudar de ideia, eu falo.
É uma piada boa, mas a gente precisa ouvir sempre de novo que a gente é amado. E a gente precisa sempre de novo dizer que ama. Eu não me importo de estar no contexto que eu estiver, desde que nesse contexto onde eu estiver, as pessoas ali realmente demonstrem aceitação, afirmação, acolhida. Porque não adianta nada muitas vezes você estar dentro de um palácio e não ser bem recebido, e você estar dentro de uma barraca e ser totalmente amado e aceito. Eu prefiro milhões de vezes estar dentro de uma barraca, no lugar onde eu sou amado e acolhido. Eu tenho certeza que para vocês também é assim. E é assim que nós também devemos então ser para com os demais. Lembrando que morte e vida estão no poder da língua, e a maneira como a gente diz e fala as coisas, ou deixa de dizer, isso pode trazer vida ou pode trazer morte. Quanta dor e quanta mágoa há nos nossos ou nos corações de muitas pessoas ao nosso redor, a partir daquilo que foi dito, ou mal dito, e daí maldito, né? Porque a Bíblia diz que com a mesma língua que nós abençoamos, nós amaldiçoamos. Quantas vezes uma palavra maldita pode trazer realmente maldição, mágoas e rancores de anos a fio, de pessoas que nunca mais se falam e não se querem ver mais, porque uma palavra foi dita, mal colocada, talvez mal interpretada, ou às vezes foi dita de propósito, para machucar mesmo. A língua realmente é um órgãozinho poderoso. Tiago vai dizer que ela é como uma pequena fagulha que bota fogo numa floresta inteira, e que aquele que domina a sua língua, domina o seu corpo inteiro. Então as pessoas, na verdade, no fundo, por mais que a sociedade pareça que mostra isso, mas as pessoas elas não estão interessadas em primeiro lugar na sua aparência. Se você é isso ou é aquilo, ou faz isso ou faz aquilo, tem isso ou tem aquilo. Mas as pessoas vão se importar quando você demonstra que você enxerga as pessoas, quando você as reconhece, quando você as aceita, quando você as aprova o suficiente para que elas possam se sentir amadas. E saiba que se nós soubermos fazer isso, nós temos um propósito e um ministério na vida. Se a Bíblia diz que a língua tem o poder da morte e da vida, nós como cristãos, e lembra que os textos que nós lemos diz, vocês que são cristãos, precisam viver diferente. Então se nós que somos cristãos, nós precisamos, através da nossa fala, através das nossas palavras, da nossa boca, nós precisamos promover vida. Porque as pessoas ao nosso redor, e às vezes, talvez até dentro do nosso próprio lar, elas estão em profunda solidão, elas estão vivendo profundas tristezas, medos, anseios. A internet hoje ela nos ajuda ao contrário, ela nos atrapalha, na verdade, a achar que a vida das outras pessoas está tão feliz. E aí isso nos leva a ter uma inveja das pessoas. Mas a maioria dos sorrisos que se dão lá na internet, nas redes sociais, são sorrisos para uma foto instantânea. Não se sustentam nas suas vidas. A maioria das pessoas, elas precisam de afirmação. Porque estão sozinhas, porque estão tristes, porque estão com medo, porque estão talvez perdidas, confusas na vida. E o que elas menos precisam é de palavras de reprovação, palavras de crítica, de condenação.
É claro que existem muitas situações da nossa vida e tudo precisa ser dirigido e orientado. Se a gente vê que uma pessoa vai fazer uma bobagem, a gente tem que falar, tem que mostrar. E muitas vezes a gente diz, não, porque é assim, então a gente tem que dizer a verdade. Mas parece que isso é um salvo-conduto para dizer simplesmente aquilo que a gente quer. Nem sempre o que a gente quer dizer realmente é verdade. A palavra de Deus diz que nós precisamos dizer a verdade em amor. Qual é a verdade que a palavra está dizendo? E qual é o amor a qual a palavra se refere? A Bíblia está dizendo que a verdade de Deus tem que ser dita no amor de Deus. Não é a minha verdade. Não é o que eu simplesmente acho, porque pode ser que por melhor que eu tenha como intenção naquilo que eu penso, pode ser que isso de fato não seja verdade. É a minha interpretação, é o jeito que eu acho que é melhor, mas quem diz que isso de fato é o melhor? É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos, como cristãos, estar cheios da palavra de Deus, para que ela nos ensine o que dizer. E a verdade de Deus transmitida em amor para as pessoas, essa palavra terá poder realmente de trazer vida. Porque muitas vezes quando nós abrimos a boca para dizer as nossas verdades, vocês podem concordar comigo ou não, mas a gente trouxe mais dor do que alegria, a gente trouxe mais tristeza do que ânimo. A gente quebrou relacionamentos em vez de construir ou reconstruí-los, em nome das nossas verdades. Isso não significa de forma nenhuma que a gente nunca pode ter um espírito de avaliar as coisas, de realmente fazer diferença entre o que é certo e o que é errado, de não conversar isso com as pessoas. Não é isso, a gente precisa fazer isso, mas como cristão, diferente do que o mundo é, nós não podemos ter uma língua ferina, porque alguém já disse assim, né, que mesmo os cristãos muitas vezes, quando a língua sai da boca, ela sai partida, e muitos, mesmo cristãos às vezes, as bocas são tão venenosas, se morder uma folha verde, ela murcha na hora. E eu pergunto, que cristianismo é esse? Que de bocas que deveriam sair bênção, saem palavras malditas, saem palavras que ferem. Que cristianismo e que transformação é essa que nós experimentamos? Que nova criatura é essa que nós somos, que vive ainda, se comportando como a velha que já deveria ter morrido? Nós devemos lembrar muito seriamente do que Jesus fala em Mateus capítulo 12, versículo 36, e isso é uma coisa que nem sempre a gente se lembra, mas é muito importante a gente guardar isso. Jesus diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Até de cada palavra que sair da nossa boca, nós vamos ter que prestar conta para Deus. E a gente não se dá conta disso e fala o que quiser. E a gente mete a boca, e a gente vomita. Mas Jesus diz: saibam que no dia do juízo, podem falar o que quiserem, mas vocês vão ter que prestar conta de toda palavra inútil. As palavras que servem para edificar, as palavras que vêm para abençoar, edificar o reino de Deus e a vida das pessoas, essas palavras, elas são bênçãos, delas nós não precisamos prestar conta, mas de toda palavra inútil que sair da nossa boca, diz a Bíblia, palavra do Senhor Jesus, haveremos de prestar conta. É por isso que no Salmo 19, no hino que nós cantamos, Davi já entendia isso e ele já dizia assim: Senhor, que as palavras dos meus lábios, junto com a meditação do meu coração, sejam agradáveis a Ti. Que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Deus. Quais são as palavras que podem ser agradáveis a Deus, senão aquelas que são dirigidas pela sua própria palavra?
você e eu, por sermos cristãos, por termos o Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos dizer aos outros palavras que vão promover vida, que vão levantar pessoas da sua situação, que, por assim dizer, vão ressuscitar vidas. E vão fazer toda a diferença para a sua própria vida. E no fundo, na verdade, não se precisa tanto esforço assim para falarmos palavras de encorajamento, de afirmação. Existe um bloqueio em nós que atrapalha, normalmente se chama orgulho, onde a gente não quer elogiar, não quer parabenizar, não quer trazer uma palavra para o outro, porque no fundo, por que não para mim? Por que eu tenho que fazer para os outros? O orgulho nos atrapalha. Então, em resumo, não fale negativamente, não use a palavra para a morte, nem em relação a você e nem em relação aos outros. Diga a palavra de Deus, diga as palavras que vêm do coração de Deus, para você mesmo e para os outros. Abra a sua boca para comunicar palavras de amor, palavras de bondade, palavras de aceitação, palavras de ânimo. Não é isso que você mais deseja ouvir dos outros? E por que eu e você também não estamos dispostos a dizer isso para os outros? Todos os dias, o que mais nós desejamos é que as pessoas tenham palavras assim para nos dar. Então é assim que nós também devemos, porque o princípio bíblico é: a começar em mim, que Deus haja no mundo. Mas como diz a Bíblia também, nós só podemos dar daquilo que nós temos. E que o princípio que Jesus disse é que a boca fala do que o coração está cheio. Se as palavras que você tem a transmitir são palavras de crítica, de cobrança, são palavras de murmuração, são palavras de mera repreensão, examina o teu coração para ver como é que ele está. Deus quer que o nosso coração esteja cheio da sua palavra, para que dela nós possamos transbordar e possamos também dar aos outros aquilo que nós mesmos já estamos cheios. Por isso, não é uma questão de julgar ninguém, mas é uma questão de avaliar. Quando as pessoas que estão ao seu redor só têm palavras negativas, só têm palavras duras para te dar, é de ter misericórdia e pena dessas pessoas, porque o coração delas está assim, amargo, cheio de ranço. Mas quando tem pessoas ao teu lado que te animam, tem palavras de apoio, de afirmação, isso demonstra também como o coração delas está sendo transformado por Deus. E é esse o testemunho que nós temos que dar para o mundo, que como cristãos que creem em Cristo Jesus e que possuem o Espírito Santo, que o nosso coração está cheio da graça de Deus. Porque se nós afirmarmos com a nossa boca que nós estamos cheios da graça de Deus, mas as palavras que nós temos para dizer são só palavras de repreensão, de crítica, de condenação, de murmuração, de queixa, nós estamos desdizendo aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos dando um testemunho contrário daquilo que nós estamos de fato afirmando. Então, amados irmãos, que Deus enche o nosso coração da sua santa palavra, e enche a nossa boca também dessa palavra, a ponto de que ela possa, como uma torneira aberta, uma fonte de água viva, que a gente possa jorrar vida para os outros, assim como diz a própria palavra de Deus, que aquele que crê recebe o Espírito Santo, e aquele que pedir o Espírito Santo para Deus, ele vai dar o Espírito Santo, e esse Espírito vai preencher, essa água viva vai preencher a gente de tal forma que a gente vai jorrar para a vida eterna. Esse é o testemunho que nós temos que dar. O nosso testemunho, ele começa muito sim pelas nossas atitudes, mas também pelo que a gente fala.
E o que a gente fala precisa expressar para o mundo uma vida transformada, cheia da graça de Deus. Que o meu falar transborde em graça, que o meu falar transborde em misericórdia e amor. Que Deus nos abençoe. Eu repito aquele versículo que nós iniciamos lá o culto, 1 Pedro 3,4. Vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Isso é precioso para Deus, a beleza de um espírito amável, de um espírito sereno, uma beleza que vem de dentro, não uma aparência exterior, mas de uma vida bela interior. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, e é assim que Ele quer mostrar os seus filhos para o mundo, para que o mundo enxergue uma beleza diferente daquela que o mundo valoriza, uma beleza verdadeira que vai nos acompanhar para a eternidade, que não vai se acabar com os anos e muito menos se acabar quando a gente estiver numa sepultura. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que nós possamos viver a vontade de Deus nas nossas vidas. Oremos. Amado Deus e Pai, louvado seja Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade, e a Tua palavra é bênção e vida. E ela mesmo diz, Senhor, que todos aqueles que creem na Tua palavra, e a Tua palavra é o Teu Filho Jesus, todos aqueles que creem, todos estes, Senhor, não vão perecer, mas terão a vida eterna. As palavras que Jesus nos trouxe, a palavra que a Bíblia toda nos traz, são palavras que nos dão vida, que nos edificam. Assim nós também queremos viver, e assim também cada um que está ao nosso lado deseja, Senhor. Por isso ajuda-nos para que, como cristãos, Senhor, nós façamos melhor uso dos nossos lábios, da nossa língua, do nosso falar. Ó Deus, que as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis à Tua presença. Se elas forem agradáveis na Tua presença, serão também bênção para a vida daqueles que estiverem ao nosso lado. Senhor, não permita que saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas senão somente aquela que traz edificação. Nos ensina, Senhor, nos enche e nos faz transbordar do Teu Santo Espírito, assim como o Senhor com certeza deseja para cada um de nós. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Convido para nós cantarmos o último hino. Enquanto nós cantamos, podemos nos achegar ao altar do Senhor ou aqui nos bancos, trazendo as nossas ofertas. Lembrem da palavra do Senhor que diz que Deus ama quem dá com alegria. Abre nossos olhos para ver o irmão, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprenderam dores a aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor, lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar.
Cristo, o mundo abençoado. Amém. Que seja assim. Convido a quem puder, possamos nos colocar de pé. Vamos ter um momento de oração final, um momento onde queremos interceder também por algumas pessoas, colocar a nossa vida perante Deus. Amado Senhor, Deus e Pai, louvado seja teu santo nome. Obrigado porque tu nos enviou a tua palavra viva, palavra de salvação, que é Cristo Jesus nosso Senhor. E obrigado porque nós podemos acolher esta palavra viva em nossas vidas. Assim também, Senhor, ajuda-nos a compartilhar diante do mundo esta palavra, para que ela também venha trazer perdão, salvação e vida eterna a todo aquele que crê. Obrigado por esta noite e por este encontro aqui, Senhor, que nós oferecemos a Ti, mas no qual nós também somos agraciados e abençoados com a Tua Santa Palavra, com a comunhão, Senhor, entre irmãos e irmãs, na Tua presença, comunhão espiritual contigo. Deus, cuida das nossas vidas, guarda-nos, auxilia-nos, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a viver uma vida agradável a Ti. Ajuda-nos a viver uma vida que se expressa também em palavras de bênção ao mundo ao nosso redor. Lembramos, Senhor, de forma especial da vida da dona Erika Schellbauer. Abençoa ela, Senhor, agora que ela está enferma, fez um procedimento, o Senhor está se recuperando da UTI. Nós pedimos pela vida dela, pela saúde dela, pedimos que o Senhor a abençoe, a guarde, a proteja, e que o Senhor cumpra a tua vontade na vida dela, restaurando ela também, levando ela de volta para o seu lar. Lembramos novamente da vida do Anderson Gusso, pedimos também pela vida desse teu filho, pedimos, Senhor, a tua restauração sobre a sua saúde, pedimos, ó Deus, que tu o levantes da cama, do leito da enfermidade, também o abençoe a sua família, que nesse momento de preocupação possam também descansar em tua presença, sabendo que tu és o Deus da cura, e tu és o Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Também colocamos as demais pessoas que entre nós, nas nossas famílias, aqui nesta comunidade, Pai, nossos familiares também, amigos, pessoas conhecidas que entre nós estão enfermas, estão enlutadas, estão passando necessidades, dificuldades as mais diversas. Ó Deus, tem misericórdia e cuide deles e cuide também de nós, concedendo para que cada um de nós tenha de Ti tudo aquilo que é necessário. E nos ajuda, Senhor, a buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e acrescenta sobre as nossas vidas aquilo que a gente precisa, segundo a Tua boa vontade. Assim, Senhor, em agradecimento, em confissão, em louvor, oramos tudo mais na oração que o Teu Filho amado Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nessa paz vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Bom retorno a todos. Fiquem na paz do Senhor e que Ele nos acompanhe. Amém. Muito obrigado pela presença de cada um. Voltem em paz aos seus lares. Tenham dias abençoados. Amém.